Olá, a TV Jornal da Cidade Online conversa hoje com o Procurador Federal e Professor de Direito Previdenciário, Fernando Maciel, sobre o auxílio emergencial de R$ 600 que o governo está propondo. Muito obrigada, Fernando, por sua participação. Para a gente começar, Fernando, qual é a importância desse auxílio nesse momento de crise? A importância é procurar minimizar os efeitos que essa pandemia está acarretando na economia e, mais diretamente, no sustento das famílias. Como nós temos aí medidas de isolamento social, de quarentena, impedindo as pessoas de sair de casa, impedindo os empresários de abrirem os seus estabelecimentos, isso tem acarretado uma recessão muito grande. Então, o objetivo do governo com essa medida emergencial é injetar dinheiro na economia, fazer com que essas pessoas, principalmente aquelas que não têm um vínculo de emprego formal, que não tenham uma renda garantida, que elas possam ter um valor mensal, pelo menos para se manter nesse período aí de isolamento social. Isso que eu ia te perguntar, quem tem direito a esse auxílio e por quanto tempo, né? Quantas prestações o governo vai poder ajudar essas pessoas? Como é que vai funcionar? A proposta do governo foi estabelecer esse auxílio emergencial pelo prazo de 3 meses, que é o que se prevê que possa contornar aí a propagação dessa pandemia. Em princípio, foi apresentado um valor de R$ 200 mensais. Ao chegar na Câmara de Deputados, houve uma tratativa para aumentar. Então, foi aprovado na versão da Câmara, né, o valor de R$ 600 para os trabalhadores informais. E agora, com a votação do Senado, provavelmente vai se manter esse valor. Certo. E quem tem direito a esse auxílio? Quais são as pessoas que têm direito? O foco principal do governo são aquelas pessoas que não possuem um vínculo de emprego, ou seja, os trabalhadores informais. Então, essas pessoas que não têm uma renda garantida, até porque, se for um empregado, nós temos uma medida provisória, 927, que estabelece medidas alternativas, quer seja antecipação de férias, concessão de férias coletivas, a realização de banco de horas, que visa proteger o trabalhador empregado. Porém, aquele autônomo, muitas vezes aquele que não tem um vínculo formal, este sim fica sem uma fonte de renda. Então, o objetivo do governo são pessoas acima de 18 anos que apresentem uma determinada renda limite, então pessoas, né, de baixa renda, que não possuam nenhum benefício previdenciário, não estejam recebendo seguro-desemprego. A única possibilidade que pode ter aí de um benefício cumulativo seria o Bolsa Família, mas via de regra é focado nesses trabalhadores informais. E isso inclui também o MEI, né? O microempreendedor individual. Porém, tem essa questão da renda, tem que ter um limite de renda. Então, não é para qualquer MEI também, né? Exatamente, né? O governo estabeleceu alguns parâmetros para definir quem vai ter direito a esse auxílio emergencial. Por exemplo, numa família, teria que observar uma renda per capita, ou seja, por pessoa, de até, né, meio salário mínimo, ou então um somatório da renda familiar, aí da ordem de aproximadamente R$ 3.000. E também tem um outro critério que seria aproximadamente R$ 28.000 recebidos no ano anterior. Então, o governo estabeleceu, né, esses critérios justamente para direcionar esses recursos para aquelas pessoas mais necessitadas. E como é que esse auxílio emergencial ele vai poder ser resgatado? Provavelmente vai ser por intermédio de ferramentas digitais, assim como nós já temos hoje, né, o INSS ele está com as suas agências fechadas, suspendeu o atendimento presencial para não propagar aí o coronavírus, então está fazendo tudo via plataforma Meu INSS. Então essas pessoas também vão ter uma forma digital de buscar este benefício. Tem também uma peculiaridade que, via de regra, os benefícios assistenciais, eles pressupõem uma pessoa estar cadastrada no cadastro único, que evidencia ser uma pessoa de baixa renda. Então, pessoas que não estejam cadastradas no Cade Único, elas vão poder também fazer uma autodeclaração e aí sim isso ser válido para requerer esse benefício emergencial. Entendi. E dar esse auxílio demonstra uma preocupação do governo federal com a população e os pequenos empresários? Com certeza, porque nós temos que manter, né, a economia aquecida, porque do contrário, se paralisar completamente, né, o comércio, se paralisar a indústria, o que vai acontecer? Nós vamos ter em breve um volume muito grande de demissões. Né? Então nós estamos numa situação muito delicada, essa pandemia ela acarreta, né, efeitos
econômicos e sociais muito graves, por isso da importância de estabelecer uma forma de injetar renda agora na economia. Eu ouvi também que o governo planeja viabilizar o saque do Fundo de Garantia. Nós sabemos que a Lei 8.036, que é a lei que disciplina o FGTS, ela prevê uma hipótese em que é possível o saque nos casos aí de calamidade pública. Estamos aí com um decreto publicado estabelecendo o estado de calamidade pública no nosso país. Então também se pensa em permitir o saque de uma parcela do Fundo de Garantia para que as pessoas possam se manter nesse período de isolamento social. Isso é bem interessante. E aí esse resgate do FGTS já seria já para todas as pessoas ou também só para essas pessoas que estão em situações, como você tinha falado, né? Os informais, no caso, né? Os trabalhadores informais. Nesse caso, o trabalhador informal, via de regra, ele não possui FGTS, por ele não ter um vínculo de emprego, então muitas vezes ele não tem nenhum valor depositado na sua conta do FGTS. E essa medida seria mais para os trabalhadores empregados, né, que possuem depósitos na Caixa Federal a título de fundo de garantia, e aí o governo vai estabelecer um limite que cada um poderia sacar para ser um reforço na renda familiar nesse período aí de isolamento social. Sim, é verdade, muito bem lembrado. Mais alguma outra medida que o governo está estudando tomar nesse sentido? Você saberia dizer? O que nós tivemos recente também foi a aprovação de uma lei que alterou o limite de renda familiar para fins de benefício assistencial, que nós chamamos de BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Até então, vigorava o critério de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, não poderia ter uma renda superior a R$250 por pessoa no âmbito familiar. Isso foi aumentado para meio salário mínimo. Então, agora, famílias que têm uma renda por pessoa de até aproximadamente R$500, arredondando aí o valor do salário mínimo, ela também vai fazer jus a este benefício. Então, isso vai aumentar a proteção do Estado, vai ter mais famílias recebendo esse benefício assistencial. Lembrando, ele não pressupõe contribuição, ele não é um benefício previdenciário, ele é devido a pessoas idosas com 65 anos ou mais, ou então pessoas com deficiência que não tenham condições de garantir o seu sustento. E como você falou, a economia não pode parar, né? Então tem que estar sempre girando, e essas são medidas bem promissoras para isso, né? E, de certa forma, está adotando as medidas que outros países também estão fazendo, alguns estabelecendo uma renda mínima para toda a população, pois essa preocupação que, se não conter, né, esses efeitos sociais e econômicos agora, a gente pode ter um quadro aí de muitas empresas fechando, um volume muito grande de demissões, e nós não queremos isso. Então, nós temos que preservar o emprego e adotar condutas emergenciais diante de um quadro de emergência. Tá certo, maravilha. Muito obrigada, Fernando, por sua participação no nosso canal. Eu conversei com Fernando Maciel, procurador federal e professor de Direito Previdenciário. Eu sou Camila Xavier, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço.